Esta semana estamos trazendo para vocês a segunda parte da palestra de Joel Goldsmith, O Homem Não Viverá de Pão Somente, traduzida por Rosilda Rocha em 22 de julho de 2020. Boa noite. Um de nossos escritores, muito conhecido, Saroyan, disse recentemente: Deus vive em nossas vidas e nós vamos juntos na corrida. E isso é verdade. Nesse estágio de nossa experiência, Deus está vivendo nossas vidas e nós o acompanhamos, nos tornamos as testemunhas, observamos sua glória se desdobrar através de nós. E isso parece realmente um milagre. Que fizemos para merecer isso? Nada. Não fizemos coisa alguma. Não existe nenhum ser humano no mundo bom o suficiente para merecer a graça de Deus. Por quê? Porque o ser humano morre e se dissolve. Então, é o ser espiritual que é o Filho de Deus e que está recebendo a graça de Deus. E nesse relacionamento, nossa humanidade desaparece. O que é nossa humanidade? Nossa finitude, nossas limitações, esse aprisionamento do esplendor de Deus. Isso é nossa humanidade. Quando não mais estamos mantendo o esplendor de Deus aprisionado, quando não estamos mais mantendo limites para a nossa amizade, para o nosso amor, quando estamos deixando Deus se expressar através de nós, então não somos mais seres humanos. E foi dito que se o Espírito de Deus habita em você, então você é filho de Deus. Isso quer dizer, você não é mais finito, não é mais mortal. Você não é mais aquele que nasceu e que morrerá. Agora você é filho de Deus. Porém, somente se o Espírito de Deus habita em você. Como sabemos se o Espírito de Deus habita em nós? Se estivermos no mundo, como estamos aqui nessa noite, nesse sentimento espontâneo de amor e alegria por nos encontrarmos uns com os outros e nos regozijarmos nisso. Quando pudermos acordar pela manhã e nos sentirmos dessa forma em relação ao mundo, então saberemos que o Espírito de Deus habita em nós. Então, não mais condenaremos as pessoas do mundo. Não quero dizer com isso que aprovamos algumas coisas desagradáveis que algumas pessoas fazem. Mas, quando paramos de segurar as pessoas em condenação por seus erros, mas dizemos: Pai, perdoa-as, porque não sabem o que fazem. Quando paramos de criticar as pessoas, quando paramos de encontrar falhas, quando reconhecemos que o mundo está retornando a nós o que estamos enviando para o mundo. Então, quando fizermos isso, o Espírito de Deus está habitando em nós. Quando tivermos aprendido a perdoar completamente os que nos ofenderam pessoalmente, como raça, como nação. Quando tivermos aprendido o suficiente sobre o perdão, então o Espírito de Deus realmente e verdadeiramente habita em nós. E também quando formos obedientes ao 9º mandamento. Eu não sei se estudamos o nono mandamento, que diz
que não devemos levantar falso testemunho contra nosso irmão, que antigamente era entendido apenas como não fofocar, não fazer comentários, não falar sobre os escândalos, não comentar sobre a vida do próximo. Porém, no caminho infinito tem um significado muito mais profundo do que esse. Dar falso testemunho contra nosso próximo é aceitá-lo como um ser humano. Até mesmo dizer que é um ser humano bom ou saudável é dar falso testemunho contra seu próximo, porque você está mantendo em seu pensamento como um ser humano finito, que nasceu e morrerá, que pode ser bom hoje e mal amanhã. Para obedecer a esse mandamento de não dar falso testemunho contra seu próximo, precisa parar de acreditar que seu próximo é bom ou ruim e compreender que ele é um ser espiritual. Nós precisamos ver uns aos outros, não como bons seres humanos, mas como seres espirituais, imortais, eternos. Não tendo boas ou más qualidades, tendo somente as qualidades de Deus que são espirituais. Você vê, se as qualidades de Deus fossem boas, elas poderiam se transformar em más, porque estaria dentro dos pares de opostos. Mas em Deus não existe pares de opostos, porque tudo que é de Deus é eterno e infinito. Portanto, não pode ser branco ou preto, bom ou ruim, bonito ou feio. É um estado do ser espiritual invisível. E isso é o que você é e o que eu sou. Se puder apenas compreender que isso que você vê aqui não sou eu, esse é meu corpo. Assim, está olhando para meu corpo e fazendo um julgamento incorreto. Porque eu, Joel, sou invisível e você nunca me viu e jamais poderá me ver. Existe somente uma forma na qual pode me ver. Se puder ficar sereno e quieto o suficiente, de forma que possa chegar a um estado de realização espiritual. Então, vai poder me ver como eu sou, espiritualmente perfeito. E é isso que acontece no trabalho de cura. Quando um curador espiritual trabalha para você, ele não trabalha para conseguir saúde, não trabalha contra a doença, não trabalha para conseguir suprimento, nem trabalha contra a falta, não trabalha para que seja bom ou contra o mal. Um curador que compreende os ensinamentos do caminho infinito fecha os olhos para a sua humanidade, quer seja boa ou ruim, rica ou pobre, alta ou baixa, branca ou preta, pecadora ou santa. Ele se fecha completamente para tudo isso e se coloca na presença de Deus até alcançar um estado em que vê a realidade espiritual. Nesse estado, ele testemunha sua natureza espiritual, seu ser espiritual. E é isso que resulta na cura. Essa é a razão porque os tratamentos descritos na literatura do caminho infinito requerem necessariamente que o curador tenha 2 ou 3 anos de estudo, de forma que possa ter uma fundação sólida da letra da verdade e possa compreender aquilo com que está lidando. Esse tratamento não é baseado numa fé cega. Então, depois desses 2 ou 3 anos, vai descobrir que os tratamentos
tomam cada vez menos tempo. E no final de um ano, vai verificar que o seu tratamento pode ser de 1 a 2 minutos. Mas nunca hesite em dar o tempo necessário para que o tratamento realmente aconteça. Por quê? Pela mesma razão de que quando você começa a estudar matemática, leva um certo tempo para aprender a multiplicar e saber quanto é 12 vezes 12. Porém, após algum tempo de estudo, a resposta é imediata, 144. Dessa mesma forma, é com o tratamento. Leva um tempo para que aprenda sobre a natureza do ser espiritual, sobre a natureza do indivíduo, o que é o indivíduo, o que é Deus, qual é o relacionamento entre Deus e o homem, quais são as leis de Deus e como as mesmas operam. E, portanto, para incluir tudo isso no tratamento, talvez leve 20, 30, 40, 50 minutos, para que alcance um sentimento de alívio, um sentimento de que o problema foi resolvido. Nunca hesite em dedicar todo o tempo que for necessário para fazer o tratamento, até que realmente alcance esse sentimento de alívio. Porém, quando realmente conhece a letra da verdade, você alcança um ponto em que nada disso entra em seu pensamento ou em seu tratamento. Você fica sereno, você fica quieto. E se tiver que pensar em alguma coisa, pensa apenas na palavra Deus. Deus é vida eterna. Deus é a única lei. Deus é o único ser. Nesse tratamento, não estamos lidando com coisa alguma, mas somente com Deus. Então, você fica sereno. E, de repente, sente essa intuição espiritual, esse impulso espiritual, o alívio. E alcançou a percepção da realidade espiritual, que é o seu ser e o meu. Agora, para alcançar esse estado de consciência, precisa começar a praticar. E a forma de praticar é começar com cada pessoa em torno de você, em sua casa, em seu negócio, nas lojas, nas ruas. Toda vez que encontrar alguém, você deve conscientemente olhar para essa pessoa e testemunhar o ser espiritual. Ali está o próprio Filho de Deus. Não vai encontrar o Filho de Deus olhando para o corpo da pessoa, mas através de seus olhos. Não veja homem nem mulher, bom ou ruim, rico ou pobre, mas veja a luz. Veja a luz que brilha através daqueles olhos. Por trás daqueles olhos está a verdadeira identidade da pessoa, o Filho de Deus. Isso aqui fora é simplesmente forma o corpo. Mas eu sei que você não é um corpo físico. Você é um ser espiritual invisível, que está olhando para fora através dos seus olhos. Esse é você. Em todos os seus relacionamentos, não importa quão distante as pessoas possam estar. Podem ser amigos ou inimigos. Você precisa compreender que o indivíduo não é visível, que está olhando através dos olhos, ao que chamamos janelas da alma. Você, a alma,
está olhando para fora através de seus olhos. E eu estou olhando para você através dos meus olhos. O eu que eu sou é invisível, é espiritual, é perfeito. Quando esqueço disso, não ajo de acordo com o que sou. Porém, isso não muda o fato de que em minha essência, na identidade do meu ser, é isso que eu sou. Eu sou espiritual, eu sou perfeito, eu sou de Deus. Deus constitui o meu ser. Deus constitui minha identidade individual. E qualquer coisa que demonstro e que não está em concordância com isso é por causa da minha humanidade, do ambiente em que nasci, do que aprendi na escola, da minha cultura, da minha nacionalidade, da minha raça ou de outra coisa qualquer, que construiu uma concha em torno de mim, a qual me impede de manifestar a minha verdadeira identidade. E assim é que você é um ser espiritual puro, infinito e invisível para esse mundo. Ninguém jamais o viu, nem mesmo sua própria mãe, porque você está escondido por trás de seus olhos, olhando para o mundo lá fora. E esse você é puro, espiritual, eterno, imortal. Ele nunca morrerá, ele sempre existirá. Ele sempre será um estado de consciência individual. Porém, uma vez que você aprenda essa verdade, sua manifestação externa será progressivamente melhor do que é nesse momento. Você vê, no trabalho do caminho infinito não tem nenhum homem preguiçoso. Não existe nenhum Deus misterioso que vem aqui para fazer coisas para você. Qualquer acontecimento que o beneficia é o resultado do desenvolvimento de seu próprio estado de consciência. Algum pequeno melhoramento chegará a você através de sua associação com seu professor ou curador. Você será beneficiado por suas consciências, da mesma forma que aqueles que cercavam o mestre foram beneficiados pela consciência dele. Mas ainda assim, Judas cometeu um terrível engano. Pedro, Tomás e também os outros cometeram erros, mesmo tendo estado com o mestre por 3 anos. Somente após a partida do mestre, quando ficaram entregues a si mesmos, eles despertaram. Essa foi a razão porque Jesus disse: se eu não for, o Confortador não poderá vir até vocês. E assim lhes digo, que serão beneficiados por estarem associados ao seu professor, serão beneficiados por lerem os livros e ouvirem as gravações. Mas lembrem-se de que vocês mesmos são responsáveis pelo desenvolvimento de seu próprio estado de consciência individual. Não fique somente esperando por Deus. Lembre-se de que Deus constitui o ser individual. E então, testemunhe a presença do ser espiritual através de cada par de olhos, quer seja amigo ou inimigo. Talvez você seja chamado para ir a um hospital ou a uma prisão. Certamente irá, se permanecer nesse trabalho.
Porém, se lembre de que não deve ver pessoas doentes ou más. Deve ver por trás dos olhos a alma do homem brilhando para você. E quando aprender a ver a alma do homem brilhando para você através daqueles olhos, ele será erguido, ele será curado. Isso foi o que aconteceu com Jesus Cristo quando olhou para o homem aleijado e disse: "O que te impede? Levanta e anda." Ele estava vendo algo que não estava limitado a um corpo doente. Estava vendo a alma do homem por trás dos olhos. E então disse para a alma: "É melhor levantar esse corpo. Levanta esse corpo e ande." E assim é, você testemunha os olhos daqueles que chamamos pecadores e testemunha uma alma por trás desses olhos. E então diz: pegue esse corpo e saia dessa prisão de crenças pecadoras. Todavia, isso nunca acontecerá, exceto se você e eu praticarmos a presença de Deus, praticarmos ver a presença de Deus por trás de cada par de olhos, praticarmos a realização de que a presença de Deus está olhando através de seus olhos para dentro de outros olhos. Sim, esse é um trabalho em que oramos sem cessar. Porém, não é orar a Deus por alguma coisa. Não. Oração é seu reconhecimento de Deus no centro de cada ser. Oração é seu reconhecimento de Deus como o único poder operando na consciência. E tudo mais como não tendo poder algum. Oração é seu reconhecimento de Deus como cada indivíduo e de que não existe outra vida, porém somente Deus. Isso é oração. Oração é o seu reconhecimento da verdade. Oração é seu reconhecimento de Deus em todos os seus caminhos. Oração é o reconhecimento da verdade, não como poder sobre o erro, mas como o único poder e o reconhecimento de que o erro não tem poder algum. Deus não precisa destruir a doença, porque a mesma não tem lei alguma para mantê-la ou sustentá-la. Para destruí-la, é preciso apenas que você conheça a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhecer a verdade de que a doença não tem lei, não tem causa, nenhuma continuidade, nenhum ser, ela não terá efeito algum. Quando consegue ver isso, então você se torna uma lei sobre a sua própria vida, sobre a minha vida e sobre a vida de seu próximo. Não é uma questão de Deus. Deus já está funcionando perfeitamente, nos mantendo perfeitamente, nos sustentando perfeitamente. Ele está comandando todo esse universo. Agora, você e eu precisamos conhecer essa verdade que nos torna livres. E a verdade é: Deus é o único poder. Doença não é poder, pecado não é poder, falta não é poder, ódio não é poder, inveja não é poder, ciúme não é poder. Nenhuma dessas coisas
têm o poder de causar doenças porque não têm poder e porque doença não é poder. Entretanto, se você lhes der poder, se você fizer tais leis para si mesmo, você as trará à existência. A causa mental não é mais poder do que a causa física. Se germes não são poder e todos nós os vemos operar através da crença humana de que tem poder, então por que devemos aceitar o poder mental como poder? Não é poder se estivermos acima da mente, acima da crença no bem e no mal. Simplesmente não existe bom ou ruim, mas pensar faz com que assim seja. Então, se pensar que germes têm poder, você faz com que assim seja em sua experiência. Se, entretanto, disser, não, germes não podem me fazer mal, porém o pensamento errôneo pode. Então, você fez disso uma lei sobre si mesmo. Porém, se elevar ao reino espiritual, dirá: somente Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que Deus fez é bom. E qualquer coisa que Deus não fez, nunca foi feito. Portanto, não existe poder no mal, não existe causa maléfica. Agora, naturalmente, estamos contradizendo as aparências, porque para o sentido humano, preocupação produz úlcera. Muitas pessoas se preocupam, então muitas pessoas têm úlceras por causa disso. Sim, mas os germes estão em toda parte e então as pessoas ficam gripadas ou têm pneumonia. No plano da terceira dimensão, no plano físico, germes realmente causam doenças. E, provavelmente, no plano mental, preocupação causa úlceras. E talvez existam outras coisas que causam outras coisas. Porém, isso faz delas leis ou faz delas crenças que temos aceito como leis. Se a teoria de que germes causam doença é uma crença, então a teoria de causas mentais também é uma crença. Existe somente uma lei. Por quê? Porque Deus é um, e Deus é lei, e Deus é espírito. Deus é a única lei que existe. Assim, você não tem uma lei mental da mesma forma que não tem uma lei física. Você não tem uma causa mental da mesma forma que não tem uma causa física. Se eleve à quarta dimensão da vida e diga: nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito. Vamos voltar ao profeta hebreu, que quando seu povo veio e disse: o inimigo é muito maior do que nós. Você sabe o que ele respondeu? Eles têm apenas braços de carne. Agora, não importa quantos sejam, eles têm apenas braços de carne. Nós temos o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, não temos força, não temos poder. Temos o Espírito. Eles têm força, eles têm poder, mas nós temos o Espírito. Conseguem ver isso? E assim é que talvez germes realmente causem doenças nesse mundo onde os aceitam como poder.
Talvez exista uma causa mental para as doenças nesse mundo onde as aceitam como poder. Mas lhes digo, são braços de carne. Nós temos a verdade e a verdade nos faz livres. E Deus é a verdade, e Deus é a vida, e Deus é poder, e Deus é um. Deus é lei infinita. Deus é espírito, toda lei é lei espiritual. Portanto, nem pecado, nem doença, nem morte têm o poder de perpetuarem a si mesmos, porque não tem lei alguma para sustentá-los. Se conhecermos a verdade, nada disso pode operar em nossa experiência. Isso não tem nada a ver com Deus, mas com o nosso conhecimento da verdade. Deus tem sido Deus. Você pode ter certeza disso. Deus tem sido Deus enquanto as pessoas estão doentes nos hospitais, enquanto homens estão sendo mortos nos campos de batalha, enquanto as guerras estão matando milhões de pessoas, enquanto infecção e contágio estão assolando o mundo, enquanto crianças estão morrendo. Deus é eternamente Deus. Porém, as pessoas não estão conscientes da presença de Deus. E por isso, são como o galho da árvore que é cortado e seca. Somente na consciência da presença de Deus somos libertos de todo o mal. Muito obrigada.